Como que foi a pandemia para vocês, né? Porque algumas empresas, infelizmente, fecharam devido ao ramo de atividade, mas pelo que você me falou, vocês fazem delivery e foi bom a pandemia para vocês ou não? Ah, como business, sim. Foi, inclusive, um período que nós mais crescemos, né? Eu estava no ano de 2019, eu vi que as coisas estavam mudando. E eu comecei a me preparar, eu fiz treinamentos, eu fui para a Flórida, fiz treinamento com a Rachel Hollis, fiz com o Flávio Augusto. Eu vi que o mundo estava mudando, porque a questão do delivery, a internet, as coisas estavam indo muito rápido, né? Quando entrou a pandemia, eu já estava preparada. Não para a pandemia, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer, mas para o business em si, para o delivery, eu já tinha tudo estruturado. Eu já estava com equipe de marketing, eu já estava com delivery próprio, com delivery, né? Plataformas de delivery. Então, porque assim, no meio da pandemia, quando começou a pandemia, eu tive que contratar, sei lá, 3 pessoas a mais para minha equipe. Então, eu estava preparada, eu já sabia como funcionava aquilo. Então, não apanhei como a maioria das pessoas que, assim, não tinham delivery, não tinham equipe de marketing, não tinham Instagram, não tinham website, não tinha aqui, né, o small business, né, os pequenos negócios, assim, não se atentaram, muitos deles não se atentaram para isso, e eu já estava atenta para esse mercado. Então, quando veio, eu estava pronta e eu cresci. Legal. E tudo isso, assim, o ser empresário que a gente vai construindo até chegar a esse momento, né? Tudo isso você foi aprendendo com o tempo, assim, essas coisas? Porque eu vi que você acabou de Tudo, falar que você vai em palestra, né? Ou assiste muitos cursos. Como que é isso aí? Porque muita gente acha que o empresário ele já nasce empresário, mas não. Pelo que a gente não, está ouvindo a sua história, você foi construindo ao longo do tempo. eu não tenho formação acadêmica, né? Como a maioria das pessoas pensa que não, que empresário, você tem que, né? Senão, eu não tenho formação, eu não fiz nenhuma faculdade. Só que o diferencial é o seguinte: o empresário, o empreendedor, o líder, ele não pode parar de estudar nunca. Nunca. E o erro que nós cometemos e que as pessoas cometem muitas vezes é achar: eu fiz uma faculdade de administração, eu fiz uma faculdade de não sei o quê e eu tô pronto. E não é assim. Não é assim. Quando você lê um livro, você está estudando. Quando você assiste um vídeo, você está estudando. Quando você vai numa palestra, você está estudando. Quando você tem um mentor, você está estudando. E foi esse caminho que eu tracei. É esse caminho que eu faço. Eu tenho mentores. Eu estudo todos os dias. Eu tenho caminhão de livro. Tá tudo que é lugar. Eu escrevo todo dia. Eu observo tudo. Eu anoto o que está errado. Eu vou corrigindo no meio do caminho. Porque, assim, empreender, você acha que é assim, uma linha reta, né? Você pegou isso aqui e vai numa reta. E não é assim, ó. É assim, é assim. Uma hora você está lá embaixo, uma hora você está lá em cima, uma hora você está. Então, assim, você tem que saber lidar com isso. Aí, eu não sabia nada. E eu fui aprender. Falei, Deus, eu vou ter que aprender, porque ou eu quebro, ou eu fecho as portas, ou eu vou aprender. E qual que é melhor? E Então, são muitas famílias também que dependem, né? sim, exatamente. Na pandemia, quando começou a pandemia, que chegou o primeiro mês ali, primeiros dias, não, vai fechar tudo, vai, né, não vai abrir mais nada, assim. Eu lembro de eu chegar no restaurante e minha equipe tá desesperada. Pais de família, pessoas que trabalham comigo, o que que eles iam fazer? E eu tava tão com medo quanto eles. Meu Deus, nós vamos fechar as portas, né? Porque não vai abrir nada, como é que vai ser? Não vai ter lugar para comprar nada. E eu vim para casa orar. Falei, Deus, o que que eu faço? Né? Na hora lá, a vontade que eu tinha era juntar eles e chorar também. Era isso que eu queria fazer. Mas eu só ouvi, não fiz nada. E vim. Quando eu cheguei em casa, Deus falou assim comigo. O Espírito Santo falou assim comigo. Você volta lá e dá uma palavra para eles, porque você é líder. É em você que eles estão confiando. Então você não pode desanimar, você não pode desmotivar, você está aqui para puxar a sua equipe. E foi o que eu fiz. Eu fui lá, falei para eles nessas palavras, gente, se fechar tudo, se vocês não tiverem o dinheiro para pagar o aluguel de vocês, vocês podem ficar na minha casa. Se vocês não tiverem comida, você pode ficar, eu vou sustentar vocês todo o período da pandemia. Vocês podem ficar em paz. E o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo.
Orei e falei: a partir de agora, está nas mãos do Senhor. Roger, diante de Deus, eu trouxe pessoas de outros restaurantes, pessoas de outros lugares que não são meus funcionários, para trabalhar comigo, para fazer serviços, coisas extras para eles não ficarem sem trabalho. Eu alimentei enfermeiros, médicos, clientes, pessoas que estavam doentes, pessoas que não tinham como sair, pessoas que não tinham dinheiro, pessoas que não estavam trabalhando nesse período. Por quê? Eu me posicionei. Eu me posicionei. Então, eu todo dia chegava no trabalho com uma palavra para minha equipe. Não, Deus está no controle. Deus vai guardar a sua vida. Não, Senhor, sabe? Deus não vai deixar faltar nada na sua casa, na sua vida. Foi o período que a minha equipe trabalhou mais animado. Que Porque eu legal. tive o tempo todo ali. E assim, a gente começou a crescer e um bis e aquela coisa. E eles começavam a ficar motivados. E assim, a gente trabalhava muito. Não tinha... eu cheguei a abrir aos domingos, porque não tinha restaurante. Os restaurantes estavam tudo fechado, muitos fechados. E o hospital precisava de comida, os médicos estavam trabalhando 24 horas, os enfermeiros e polícia, e não tinha, e a gente servia, então eu não abro domingo, pra você ter uma ideia, eu não abro domingo. Eu já vi um restaurante que não abre domingo, é eu. Não. Eu vou sempre na contramão de tudo. Eu vou sempre na contramão, mas no período da pandemia eu abri para servir as pessoas. E foi assim, desafiador pela situação que o mundo estava vivendo. Mas para nós foi lindo de ver aquilo que Deus fez, porque não é sobre mim, não é a Verônica. Eu só sou uma administradora. Se eu não estiver fazendo o meu trabalho bem feito, Deus troca. Porque pessoas para assumir o meu lugar, ninguém é substituível. Pessoas existem muito melhores do que eu para assumir o meu lugar. Então, se eu não fizer o papel que o Senhor me delegou e confiou nas minhas mãos, ele vai trocar. Qualquer pessoa. Isso Qualquer aí. lugar que você tiver.